Olá a todos e todas, nós estamos iniciando mais um devocional para a vida e hoje ele tem como título 30 moedas para a traição. O texto de referência é Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16, que diz assim: Então um dos 12, chamados Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Eu li na Nova Almeida Atualizada, a versão que eu estou usando neste momento. Primeiro é preciso esclarecer que nós estamos na quarta-feira da Semana Santa. Quarta-feira da Semana Santa, na liturgia das igrejas históricas, se menciona o fato da traição de Judas. Portanto, se aborda a traição de Judas Iscariotes como o tema desta quarta-feira. É um tema pouco desenvolvido, vamos dizer assim, em relação a outros temas que são considerados mais importantes dentro da chamada Semana Santa, como a entrada triunfal de Jesus, comemorada no domingo, a ceia, a última ceia, que se comemora na quinta-feira e, claro, sem dúvida nenhuma, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus na sexta e a Páscoa no domingo. Mas é interessante abordar esta questão da traição e tirar dela, tirar deste tema algo que possa ser aplicado à nossa vida. Primeiro é preciso ver o que o texto está nos dizendo. O que o texto nos diz é que a traição de Judas não foi algo inusitado, não foi algo de um momento, não foi uma questão de que naquele momento Judas teve uma tentação momentânea ou uma circunstância que o levasse a esta situação. Não, muito pelo contrário. A traição de Judas foi intencional, foi premeditada, foi algo planejado, algo que foi alimentado no seu coração, talvez pela decepção, talvez pelo fato de que Jesus estava caminhando para a morte, estava caminhando para uma situação em que Judas via como não aquilo que ele pensava, não aquilo que ele acreditava, não aquele reino no qual ele se tornaria uma espécie de ministro do rei, mas Jesus estava indo para uma outra situação, para um reino que não era o que ele almejava. E o segundo ponto é que Judas estabelece um valor. Ele foi falar com os principais sacerdotes. Não foram os sacerdotes que o procuraram, mas ele procurou as autoridades para, de maneira proposital, entregar Jesus. E ele diz: quanto me darão? Portanto, estabeleceu um valor. Quanto vocês me darão para que eu o entregue? E os sacerdotes lhe pagaram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata foi o valor estabelecido. Que era o valor? Que valor era esse? Significava simplesmente o preço de um escravo. Portanto, Jesus foi considerado pelos sacerdotes sem nenhuma importância. E para Judas também, sem importância, sem valor. Então, naquele momento, naquela intenção de Jesus, de Judas, aliás, nessa intenção de Judas, Jesus é apenas um ser cujo valor
equivaleria a um escravo, portanto, sem importância. Quando Jesus perde a importância, portanto, isso se torna um motivo para a traição. E a partir desse momento, Judas estava sempre buscando uma ocasião, boa ocasião, para então entregar Jesus às autoridades judaicas. Como que a gente aplica isso, já que estamos neste tema que não é um tema tão usual, não é um tema tão comum? Como que a gente aplica isso à vida cotidiana? A pergunta que nós precisamos fazer é: em que momento eu traio Jesus? Quando eu prefiro o conforto à fidelidade. Ou seja, no momento em que a questão de ser fiel ao Evangelho, ser fiel ao seguimento de Jesus, prejudica a minha situação confortável diante da vida. Aquilo que, de repente, para ser fiel a Jesus, ser fiel àquilo que Ele me ensina, ser fiel ao seu caminho, ser fiel ao seu seguimento, isso prejudica a minha situação pessoal. Se Jesus deixa de ser o provedor dos desejos do meu coração, nesse momento eu posso traí-lo, porque ele perde para mim o valor, já que o meu valor está ligado aos meus próprios interesses. Essa é uma situação. Uma outra possível situação é o aplauso. O aplauso antes ou acima da verdade. Quando a verdade do Evangelho, a verdade do reino de Deus, que Jesus veio trazer para nós, que veio nos ensinar, quando ser fiel a esse reino de Deus, aos seus valores, isso impede a minha projeção pessoal, aquilo que a sociedade me aplaudiria. Portanto, eu prefiro ficar com as ideias dos filósofos, as ideias de teólogos, as ideias de aqueles que estão pregando uma teologia que traz, na verdade, aceitação social e que corrompe a verdade, mas isso não é importante. Jesus deixa de ser importante nesta hora. Importante é aquilo que a sociedade, que o grupo, que a comunidade, que as pessoas ao meu redor, que a família, aqueles que vão me aplaudir. Isso é mais importante do que seguir Jesus, do que ser fiel a Jesus. Portanto, esta é uma situação em que 30 moedas é suficiente para que eu renegue a verdade a favor do aplauso. Uma outra situação é a aceitação do mundo em relação à coerência do Evangelho. O mundo não tem nenhum compromisso com o Evangelho. O mundo não tem nenhum compromisso com os valores do amor de Deus e do amor de Jesus em relação ao ser humano. Portanto, muitas vezes a aceitação do mundo, estar aceito pelo mundo, não ser perseguido, não ser rejeitado, não ser menosprezado, mas preferir esta aceitação pode me levar a dizer que não, Jesus não tem muita importância. Importante é que as pessoas me aceitem como eu sou. Estou traindo a coerência evangélica, estou traindo Jesus para que o mundo me aceite. Mas como não fazer isso? Como não trair Jesus? Algumas formas práticas de não trair Jesus baseadas no Evangelho. Primeiro é fazer um propósito concreto de fidelidade em alguma área da minha vida espiritual. Não basta querer ser fiel, é preciso traduzir esta vontade em atitudes da vida, atitudes concretas. E, portanto, o segundo ponto é transformar a atitude de fidelidade em ações concretas de amor. Traduzir a fé em atitudes de amar a Deus e de praticar o amor em relação ao próximo.
Isso me ajuda nesse segmento de seguir Jesus, de valorizar Jesus na nossa vida. Terceiro ponto é a vigilância, a oração, a meditação. Manter a oração constante, a leitura, a meditação na palavra de Deus, tudo isso nos ajuda a evitar essa tentação e esse afastamento, nos impede de agir de maneira intencional contra Jesus, porque valorizamos Jesus. Valorizar Jesus na vida é que é importante. A fidelidade na dificuldade é o outro ponto. Seguir Jesus mesmo em tempos difíceis, porque Jesus não nos prometeu que seria fácil e nem nos prometeu uma vida sem dificuldade. Muito pelo contrário, nesses tempos difíceis é preciso não abandonar Jesus por qualquer desgosto ou por falta de respostas aos desejos do meu coração. E por fim, reconhecer que Jesus é sempre o mesmo. Se eu falhar, e falhamos, como não falhamos? Falhamos tantas vezes, mas arrepender-se, voltar para o convívio com o Senhor, em vez de desistir, porque Jesus está sempre conosco, Ele não muda. Eu posso mudar, e na verdade nós falhamos, nós mudamos, mas Jesus não falha, Jesus não muda, e Ele está sempre disposto a perdoar aquele que se volta para Ele em atitude de contrição e de arrependimento. A espiritualidade deste dia, desta quarta-feira da Semana Santa de 2026, nós somos convidados a uma lealdade silenciosa, feita de pequenas escolhas, mas escolhas fiéis, feitas no escondimento, no obscuro, longe dos holofotes, porque não precisamos deles, não precisamos desse aplauso do mundo, nem do aplauso da sociedade, mas essas escolhas são preciosas aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. É isso que nós precisamos. E é isso que o Evangelho desta quarta-feira nos convida. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe aí o seu like, compartilhe, comente e que Deus continue abençoando a sua vida. Mais uma vez. Amém.